ao nosso engajamento no estudo da Palavra de Deus diariamente e recapitulando então semanalmente. Deus tem sido muito bom com essa igreja, Deus tem sido muito bom com o nosso povo e por isso somos muito gratos. Hoje também nós percebemos um tema interessante que foi discutido e abordado aqui, que se chama reencontro. É uma proposta da nossa igreja para que nós lembremos que Deus nunca se esquece de ninguém. Para que nós lembremos que Deus ele está ansioso e com saudade de muitos do seu povo. E hoje vamos discutir um pouco acerca deste conceito em João, capítulo 1. Abra o Evangelho de João, no capítulo 1, e veremos então a narrativa do evangelista João. João, capítulo 1, verso 1, diz assim a minha versão: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Presta bem atenção, o evangelista João foi o último dos evangelistas a morrer. Foi o último dos discípulos a morrer, o último dos apóstolos. Existia um boato de que João ele não morreria antes que Jesus voltasse. As pessoas entendiam que João ele ia ser imortal. E agora a crença dos primeiros cristãos, da primeira igreja, estava toda no discípulo vivo. Todos tinham morrido, e essa crença surgiu quando Pedro chegou para Jesus e disse assim: mestre, e esse discípulo aqui a quem tu amas, o que será dele? Aí Jesus responde ironicamente, ou da forma que você bem entender, ele responde assim, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, o que é que te importa? Perceba, Jesus não estava dizendo que João ia ficar vivo até ele voltar, ele estava dizendo que Pedro não tinha nada a ver com isso, que ele se preocupasse com outras coisas. Em outras palavras, João ele morreria sim, mas os primeiros cristãos acreditavam que João seria um discípulo que ficaria vivo até a vinda de Cristo, e colocavam agora a sua fé, a sua premissa em um líder da igreja. Primeira lição que eu tiro para mim e para você hoje: nós não precisamos nem devemos colocar a nossa fé, crenças e nossas expectativas em líder nenhum. Sabe por quê? Porque os líderes eles são mutáveis, os líderes eles são passageiros, os seres humanos eles são mortais, mas Deus ele não muda, ele não passa, ele não morre. João ele agora estava falando e introduzindo o seu evangelho com a maior de todas as premissas bíblicas, a maior de todas as crenças evangelísticas. Deus, Cristo Jesus, ele é Deus. No princípio ele já existia, ele era Deus. E agora ele traz uma analogia com algo que era conhecido para os gregos, que era o verbo. Naquela cultura, o verbo, ele era nada mais, nada menos que uma entidade divina que fazia a intermediação entre os homens e Deus. Era como se fosse um intermediário. Jesus ele está explicando assim, olha, sabe esse intermediário que vocês acreditam, que faz intermediação entre o homem e entre Deus, entre o que é mortal e entre o que é imortal? Essa entidade ela é uma, mas ela tem um nome, ela se chama Jesus Cristo o Nazareno. Ele era o verbo, ele era Deus, ele continua sendo Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, nada do que foi feito se fez sem a atuação de Cristo Jesus, diga amém. E no versículo 4, ele finaliza a introdução dizendo assim: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Jesus ele se identifica mais à frente como sendo a luz do mundo. Em outras palavras, João estava dizendo assim, olha, vocês que acreditam que eu sou imortal, vocês que acreditam que eu não vou morrer, deixa eu te contar, a vida ela só é detentora de um único ser. Ele não pega emprestada, ele não tem vida derivada, a vida há nele e a vida é ele. João está dizendo assim, olha, eu não sou nada, quem realmente é Cristo Jesus. Você tem essa introdução, João agora continua a sua narrativa do evangelho, começando do seu batismo, o batismo de Jesus, o início do ministério de Cristo. Logo em seguida você vai ver ali no capítulo 2, Jesus iniciando o seu ministério salvífico através de milagres, em que ele faz o primeiro milagre, transforma a água em vinho, uma coisa simples, uma coisa parece aparentemente inútil, era da forma mais simples, na atividade menor que Jesus inicia grandes coisas que o fez no seu ministério. Mas no capítulo 2, verso 23, leia comigo o que diz a narrativa do evangelho. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa,
muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Presta bem atenção, olha bem nos meus olhos. Jesus inicia o seu ministério com a transformação da água no vinho, mas a partir desse instante começa a fazer muitos sinais, muitos milagres, e a multidão agora começava a acompanhar Jesus, a se aglomerar em volta dos discursos de Jesus, e parece que quanto mais pessoas tinha, mais pessoas chegavam, mas Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia o íntimo de todos. Eu fiz algum tempo atrás, um tempo que eu não tinha coisa melhor para fazer, não sugiro que você faça também, eu e um colega fizemos um experimento social de alta tecnologia. Chegamos eu e ele no centro de Maceió e simplesmente decidimos parar no meio de uma esquina movimentada e ficar olhando para um ponto fixo. O que é que tinha no ponto fixo? Nada. Mas nós dois ficamos olhando para aquele ponto fixo e como se tivesse alguma coisa intrigando a nós, e ficamos conversando sobre aquilo e olhando para aquele ponto fixo. O resultado, todos que passavam paravam para olhar para onde nós estávamos olhando. Não tinha um santo que não passasse, nem desse aquela simples olhadinha assim do tipo, e continuasse andando. As pessoas são curiosas. As pessoas estavam ali aglomerando em volta de Jesus, não porque Jesus era o mestre, não porque Jesus era o Messias, não porque ele era a vida, a luz dos homens, o verbo, Deus que se fez carne. As pessoas estavam aglomerando em volta de Jesus porque ele simplesmente estava atraindo outras pessoas. A curiosidade simplesmente sempre fez existência na humanidade. Diz que a curiosidade matou o gato. Eu posso lhe dizer que o gato que eu atropelei não era curioso, não, ele estava bem vivo. Só acabei com uma vida, ainda tinha mais 6. Eu vou passar a semana toda lembrando desse gato. As pessoas estavam curiosas atrás de Jesus. Jesus conhecia o íntimo de todos. Talvez o motivo que lhe trouxe aqui foi apenas curiosidade. Talvez ouvindo num rádio você descobriu que Deus pode fazer coisas maravilhosas àqueles a quem o amam. Talvez você tenha vindo aqui simplesmente para descobrir, fazer um experimento com Deus acerca de segui-lo para ter algo em troca. Talvez o motivo que lhe trouxe aqui foi o movimento em frente à igreja. Eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei o que trouxeram aquelas pessoas exatamente, mas eu sei que Jesus conhecia o íntimo de todos. Jesus conhece o seu interior. Jesus conhece o que te trouxe aqui. E Ele está afinzão de conversar contigo, mano a mano. Jesus, Ele está ali agora e não se confia nos homens, porque Ele conhece a todos. Ele sabe do íntimo do coração de cada um deles. E dentre aquela multidão, na calada da noite, dentre a escuridão, surge um homem. Capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha bem para cá, agora parece um personagem inusitado dentro daquela cena. Nicodemos, como sendo um príncipe entre os judeus, como sendo um dos principais entre os judeus, ele simplesmente, a palavra de Deus diz que na calada da noite tenta buscar a Jesus e o chega com uma forma de tratamento aparentemente lisonjeira. Mestre, sabemos que tu és mestre diante de Deus, porque nenhum deles pode fazer qualquer uma dessas coisas que tu fazes. Pensa comigo, aparentemente Nicodemos estava sendo lisonjeiro com Jesus, reconhecendo quem era Jesus, e simplesmente dizendo: tu és mestre. Mas será que aquela era realmente a identidade de Jesus? Perceba, Nicodemos, ele era um dos principais dentre os mestres. Ele era também um mestre. Ele era também um dos príncipes entre os judeus. Nicodemos, ele não estava nada mais, nada menos fazendo com que Jesus se enquadrasse no seu mesmo patamar. Ele pensou, diz o Espírito de Profecia, olha, os profetas do tempo do Antigo Testamento receberam os profetas de forma errada. Eles apedrejaram, eles mataram, eles crucificaram, e eu não vou cometer o mesmo erro. Esse homem com certeza é um enviado de Deus, ele é um simples profeta, e ele vai atrás de Jesus para o receber com graça, aparente graça, e reconhece Jesus como mestre, reconhece Jesus como um igual a ele mesmo. Só que João já tinha explicado um pouco antes,
Jesus, ele não é igual a mim e a você. Não necessariamente, não 100%. Ele é sim um homem, um Deus que se fez carne, mas ele continua sendo Deus. Nicodemos, ele reconheceu um homem que fazia milagres, que aparentemente era um profeta, e o aborda como sendo mestre. Mas Jesus, ele estava dizendo o seguinte, olha, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nascer de novo. Parece que é uma dúvida legítima. Talvez se você chegar a qualquer pessoa que não tenha tido contato com este episódio e falasse assim: olha, você precisa nascer de novo. Possivelmente a dúvida que Nicodemos aparenta ter, essa pessoa possa ter também. E lhe responda com a seguinte questão: como eu nasço de novo? Como eu posso nascer de novo? De que forma eu nasço de novo? Voltando para o ventre da minha mãe? A verdade é que essa não foi a primeira vez que Nicodemos teve acesso a essa informação. Nicodemos, ele conhecia muito bem essa expressão. O problema é que essa expressão ela era usada apenas para gentios, para pessoas que não conheciam o Evangelho, para pessoas que eram mundanas, para povos pagãos, que simplesmente quando conheciam a verdade do judaísmo, eles agora passavam a nascer de novo no consentimento deles. Jesus, ele estava dizendo assim para Nicodemos: olha, você acha que é alguma coisa, mas se você não nascer de novo... Nicodemos, ele automaticamente entende que Jesus, ele estava se referindo a um pagão se converter ao judaísmo, e agora o ego toma conta do seu coração. Como assim, nascer de novo? Ele não pode estar se referindo a um pagão se convertendo ao judaísmo. No mínimo, ele está falando de eu voltar para o ventre da minha mãe, porque eu sou um príncipe entre os judeus. Nicodemos, ele chega com orgulho e aborda Jesus como sendo aquilo que ele não é. Jesus, ele não era um simples mestre. Jesus, ele não era um simples enviado. Jesus não era um simples professor. Jesus, o Nazareno, era o Filho de Deus, aquele que veio morrer por mim e por você. Nicodemos, ele estava vendo a multidão em volta de Jesus e ele reconheceu que aquele homem era diferente, mas ele não reconheceu que aquele homem não era um simples homem. Ele não reconheceu que aquele homem não era o próprio Deus ali encarnado em sua frente. Jesus o responde dizendo o seguinte, conhecendo o seu íntimo, ele lhe diz: se você não nascer de novo, se você não reconheceu que você é tão ruim quanto os gentios, se você não reconhecer que você é tão pecador quanto os demais homens, você não vai ver o reino de Deus. Jesus, ele não estava falando sobre ir para o céu, e a gente tem essa tendência de perceber o reino de Deus como sendo um palácio, uma mansão de ouro lá no céu. Nós temos a tendência de imaginar que o reino de Deus é onde o rei se encontra nesse instante. Jesus, ele estava falando sobre o reino de Deus, ele próprio, ele é o reino de Deus. Ele é aquele que veio para estabelecer o reinado de Deus nessa terra, para estabelecer o trono de Deus nessa terra, para salvar a humanidade perdida. Jesus estava dizendo assim: olha, se você não reconhecer que você é pecador, se você não reconhecer que independente de anos de igreja que você o tenha, você é pecador, se você não reconhecer que você é tão ruim quanto qualquer outro gentil aqui nessa terra, você não vai ver quem sou eu, você não vai ver quem é o reino de Deus, você não vai ver o próprio Deus encarnado aqui à sua frente. E agora, a responder esta pergunta, no verso 5, Jesus diz o seguinte, ó: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus agora ele traz uma nova abordagem para aquela problemática. Quem não nascer da água e do Espírito. Você acompanhou alguns versos antes, Jesus inicia o seu ministério com o seu batismo. E então naquele batismo as pessoas percebem Jesus como sendo Filho de Deus, onde aparece uma teofania inexplicável, onde as pessoas conseguem ouvir Deus falando: este é meu Filho amado. Jesus inicia seu ministério através do nascimento pelas águas, e agora ensina para Nicodemos: olha, percebe, Nicodemos, tu tem que nascer de novo, de duas maneiras. Primeira, nasce da água, de forma visível.
de forma pública. Faz com que as pessoas percebam que você percebeu que é pecador. Faz que as pessoas percebam que você reconhece que você não é ninguém. Faz com que as pessoas percebam que você reconhece quem realmente é alguém na sua vida. Jesus estava dizendo assim, olha, quem não nascer de maneira visível, não pode entrar no reino de Deus. Mas ele também falou o seguinte, ó, quem não nascer do Espírito. Há um tempo atrás, eu acho que no início do ano, no final do ano passado, não me recordo, eu estive pregando numa igreja batista de um ministério independente, uma igreja pentecostal. Alguém aqui já foi batista alguma vez na época da sua vida, alguma época da sua vida? Uma irmãzinha aqui, a Marta também, legal, a irmã ali. Eu também fui batista, minha família toda, fui criado na igreja batista, e eu tenho um apreço, um amor muito grande por essa igreja. E meu pai frequenta a igreja batista hoje, lá em Recife. Estive lá, a igreja com aproximadamente 2.500 membros. E o pastor do nada me viu ali no meio dos bancos, me reconheceu e me chamou lá na frente. E eles têm essa mania, né? Dizer assim, agora a palavra é contigo. Se você estiver pronto, teve. Se não, você vai falar qualquer coisa lá na frente. E aí tive a palavra aí na minha frente, e então eu preguei. Pouco antes disso, esqueci, já ia falar, quando eu estava sentadinho lá, apareceu uma irmã que, se fosse traduzir para a nossa igreja, eu chamaria ela de diaconisa. É alguma coisa deles lá. E ela chegou para me cumprimentar, perguntou se eu era da igreja, eu disse que sim. Ela não fez a pergunta correta. Ela perguntou se eu era da igreja, eu disse que sim. Ela perguntou se eu conhecia Jesus, eu disse que sim. Perguntou se eu já tinha aceitado Jesus, eu disse que sim. Perguntou se eu congregava junto com eles, eu disse que sim. Aí finalmente perguntou o que ela queria. E o senhor frequenta qual igreja? Aí eu disse, eu sou adventista do sétimo dia. Os olhos dela se arregalaram e eu percebi um preconceito estampado. Pareceu que um muro subiu na nossa frente. E o tom de voz dela mudou, mas ela percebeu que aquilo aconteceu e disse assim, mas nós servimos ao mesmo Deus, né? Eu disse, com certeza, absoluta. Então ela saiu, eu fui lá na frente, preguei, o pastor ao término do sermão, comentou o sermão, parabenizou e tal, aquela coisa toda, mas ela não se contentou. Ela levantou de onde ela estava, foi ao meu encontro e disse assim, olha irmão, Deus falou comigo e eu preciso falar com você. Aí quando eu escuto isso, eu já fico logo receoso. E aí, irmão, o que foi que Deus falou para tu? Aí ela disse assim, ela falou para mim que quando você estava lá na frente, tinha algo na sua garganta querendo sair, o Espírito Santo estava querendo falar, mas você ficou se segurando. Se foi mesmo, irmã, foi. Pergunta a ele se eu não falei isso mesmo. Na minha cabeça eu fiquei, meu Deus, não me deixa eu responder não, porque se eu fosse responder, eu ia perguntar para ela, porque Deus não falou para mim primeiro, né, se eu ia perguntar para ele de toda forma. E ela disse, o Espírito Santo quer falar através de você, o Espírito Santo quer falar a língua dele. Você entende a linguagem deles? A linguagem do Espírito Santo para essa denominação, para essa igreja, era simplesmente falar coisas, ou melhor, falar em algo que eles não entendem. Com muito respeito à crença, à fé deles, eu quero dizer para você que nascer do Espírito não tem nada a ver com falar em línguas. Quero dizer para você que nascer do Espírito não tem nada a ver com se comunicar de uma forma que ninguém entende. Nascer do Espírito, Jesus dizia para Nicodemos, olha, tu vai nascer da água e do Espírito, vai nascer de forma visível e invisível, você vai nascer de forma pública e também de forma individual, uma vez na sua vida, numa água batismal e também diariamente através do Espírito Santo de Deus. A escola sabatina nada mais tem do que essa proposta, um reencontro diário, um encontro diário com Deus. É nós reconhecermos que nós não somos alguma coisa pelo simples ato de nos batizarmos, mas reconhecemos que nós somos tão falhos que precisamos que a graça de Jesus se renove cada dia. Jesus estava dizendo assim para Nicodemos, olha, nasça da água e do Espírito, senão você não pode reconhecer o reino de Deus. No versículo 8, o texto ele continua sua narrativa dizendo, o vento sopra onde quer. Ouves então a sua voz, perceba, a mesma palavra para vento é a mesma palavra para espírito. O tradutor pode responder da forma que ele quiser. O espírito vai aonde quiser, poderia o ser. Versículo 8, continuação, nem sabes para onde vai, nem para onde vem. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Versículo 11. Em verdade, te digo,
que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, Nicodemos, tu és mestre, tu és aquele que lidera o meu povo, e nem o mestre, nem o príncipe, nem aquele que se diz professor dos alunos consegue entender as coisas que eu digo. Se tu não reconhece quem eu sou, que dirá aos teus liderados? Jesus estava dizendo assim: olha, a gente só pode falar daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sabemos. Nós só podemos agir da forma que nós conhecemos. Nós só falamos do que nós vivemos. Em outra palavra, Jesus estava dizendo assim: olha, Nicodemos, não adianta de nada todo o conhecimento que você tem. Muito provavelmente, e isso era de costume para todos os fariseus, eles provavelmente, Nicodemos conhecia todo o Velho Testamento de cor e salteado. De Gênesis a Malaquias, no nosso cano bíblico, ele deveria conhecer tudo de cor. Toda a letra da lei, tudo que está escrito, toda a revelação escrita para nós. Só que Nicodemos, mesmo conhecendo a Bíblia por completo, não havia reconhecido o centro da Bíblia, o centro da mensagem, aquilo do qual nós saímos de casa hoje para ouvir, aquele pelo qual a Bíblia foi escrita, aquele pelo qual tudo se fez, Jesus Cristo, o Nazareno. Nicodemos não reconheceu a Jesus e Jesus estava dizendo: olha, tu tem que mudar, Nicodemos, tu tem que mudar. E essa história me arremete a um povo antigo que simplesmente adorava a Deus. Eles reconheciam a Deus como seu Senhor e Salvador. Eles faziam cultos de adoração a Deus. Eles simplesmente entendiam que Deus é Deus na vida daquele povo. Só que de repente, sem mais nem menos, as pessoas começaram agora a ser picadas por não sei o coletivo de serpentes, mas muitas serpentes atacaram aquela comunidade, e as pessoas agora picadas começaram a adoecer e muitos morriam. Crianças, adultos, idosos. A indagação e o questionamento deles pode ser o meu e o seu hoje. Por que Deus permitiu? Ora, o fato de eu e você acreditarmos em Deus, o fato de eu e você conhecermos a palavra de Deus, não nos exime de viver neste mundo e estar propensos a cair ou simplesmente a pecar, ou a consequência do pecado. Aquele povo agora começou a clamar a Deus: por que, Senhor? E se fosse eu e você, muito provavelmente faríamos a mesma coisa, clamaríamos. E agora o nosso reflexo é: o que é que estamos fazendo de errado? Começamos a estudar a lição, nós começamos agora a distribuir folhetos, começamos agora a orar de joelhos, começamos a fazer jejum, achando nós que o nosso eu pode mudar o agir de Deus. Nós começamos a agir de forma a barganhar com Deus: Senhor, por favor, nos ajuda. Para que isso aconteça, eu vou agora começar a dizimar, eu vou começar agora a ofertar. Nós começamos a nos relacionar com Deus como o homem se relaciona com ele mesmo. Começamos a tratar Deus como se fosse um igual a nós, assim como Nicodemos o fez. E começamos a negociar com Deus como se ele fosse um homem olhando para nós e dizemos: Senhor, eu vou te dar algo em troca da saúde, em troca da proteção, em troca do restabelecimento do meu casamento. Senhor, eu vou te dar algo em troca de algo que o Senhor tem que me dar. As pessoas começaram agora a sofrer e, sem entender, começavam a blasfemar. Que Deus é esse? Realmente Deus não existe, ou Deus não se importa com a humanidade, porque o pecado jaz nesse mundo, porque a morte ela continuou a existir, porque as doenças continuaram a acontecer, porque os acidentes continuaram a ocorrer. Que Deus é esse? Deus se revela para o líder daquela comunidade e diz o seguinte: olha, as serpentes que vocês temem são as serpentes que estão fazendo vocês pecarem, são as serpentes que estão fazendo vocês adoecerem e morrerem. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer algo muito semelhante àquilo que está matando vocês. Vão fazer um poste, vão fazer uma estátua com o símbolo de uma serpente. Coloquem essa serpente no meio daquele arraial. E todo aquele que olhar para essa serpente com fé, não na estátua, não na serpente, mas naquele que ordenou que se fosse feito isso, todo este que o fizer vai ser curado. As pessoas não entendiam. Ora,
as serpentes, era aquilo que estava matando, era a configuração visível do pecado que eles estavam sofrendo. Versículo 14, aliás. E do mesmo modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. A palavra de Deus diz que a serpente que Moisés estendeu no deserto para que aquele povo fosse liberto dos efeitos do maligno, aquela serpente que foi colocada no meio do arraial prefigurava, tipificava o próprio Cristo Jesus, que mais à frente viria para morrer por mim e por você. E como entender essa semelhança? É simples. O pecado que nos atormenta, o pecado que nos faz sofrer, o pecado que nos tira a paz, Jesus assumiu essa mesma condição, não de natureza pecaminosa igual a minha e a você, mas de uma natureza que sofrida. Ele também sofreu como eu e você sofremos. Ele também passou por dificuldades como eu e você passamos. Ele também passou por tentação como eu e você somos tentados. Em outras palavras, Deus estava falando assim, em semelhança ao que está te matando, vocês vão colocar aquilo que vai lhe salvar. Jesus veio em semelhança a essa condição que está nos matando e está louco para nos salvar. A palavra de Deus diz no verso 15, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que olhe para a cruz, para que todo aquele que creia no nome de Jesus. Por quê? Versículo 16, porque ele amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão incrível, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que a ele olhar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Chegou o momento, chegou a hora de um reencontro, chegou a hora daqueles que não se encontraram com Jesus assumirem de uma vez por todas, de forma definitiva, de forma pública, sair das escondidas, sair da calada da noite, parar de se esconder na multidão. Chegou a hora daquele Nicodemos que está aqui, simplesmente levantar e vir aqui à frente e dizer: eu quero ser batizado pelas águas, eu quero nascer de novo, não do ventre da minha mãe, mas pela graça de Cristo Jesus, que me faz remir os meus pecados. Mas também chegou a hora daquele que precisa renascer, não uma vez, não duas, até 70 vezes 7, todos os dias, pedindo perdão por quem nós somos, pedindo perdão por aquilo que nós fazemos, pedindo perdão pela nossa condição. Você se enquadra em um desses dois públicos? Aquele que precisa se encontrar com Jesus através do batismo pelas águas? Ou se enquadra naquele que simplesmente precisa reencontrar com Jesus diariamente através do Espírito Santo de Deus? Nascer das águas ou nascer do Espírito? Eu quero agora convidar, vamos ter uma mensagem musical? Eu quero convidar você que tomou uma decisão no seu coração através da mensagem de hoje, que você fique em pé enquanto a mensagem é tocada, que você faça uma oração a Deus pedindo o batismo pelo Espírito Santo diário, que Ele renasça em seu coração e que você seja uma nova criatura todos os dias. Mas se por acaso houver alguém dentre vocês, dentre nós, que simplesmente não tomou essa atitude que Nicodemos ainda não tinha tomado, de nascer pelas águas, de nascer novamente, de ter um encontro com Deus de forma especial, eu quero que você venha aqui à frente enquanto Ele estiver tocando.
quer ter um encontro com este homem que nos traz a paz, em nome de Jesus, fica de pé, entrega teu coração a Ele, fala com Ele. Os apelos mais lindos do Velho Testamento estão descritos em Isaías, capítulo 1, versículo 18, em que diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Que o Papai do Céu nos lembre dessa promessa. Não importa o que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus deseja nos salvar. Tudo o que eu e você precisamos fazer é acreditar e aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. Que diariamente esse reencontro seja acontecido em nossas vidas. Que eu e você possamos ter um encontro diário com Jesus. Feche seus olhos, vamos conversar com Jesus. Muito obrigado, Papai do Céu, pelo Teu Filho amado, a quem Tu muito bondosamente nos deu, para que em sacrifício Ele se entregasse para nós, por nós, para que um dia nós estivéssemos aí no céu, face a face contigo. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és, o que Tu tens feito e tudo o que vais fazer, pela Tua obra redentora de salvação por todos nós, e porque mesmo sendo pecadores, caídos, sendo pequenos, tão falhos, o Senhor deseja nos salvar e fará de tudo por isso. Te agradecemos, Senhor, porque em semelhança ao pecado que nos assola, o Senhor veio aqui à terra, pequeno, limitado a um corpo humano. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fez tamanho sacrifício que nos possibilitou que hoje tivéssemos acesso à salvação. Te agradecemos, Senhor, porque diariamente o Teu Santo Espírito nos apela a nos encontrarmos com Cristo. E te pedimos que isso seja uma realidade,
que, por favor, Senhor, a nossa agenda atribulada, os nossos descuidos pessoais não venham nos atrapalhar de nos ligarmos a Ti diariamente num reencontro íntimo. E, por gentileza, Senhor, nos ajuda a lembrarmos que existem muitas outras ovelhas lá fora, esperando por reencontrar contigo, esperando por uma palavra amiga, esperando para Te ouvir. Senhor, nos ajuda a ser esse instrumento que necessitamos ser para fazer outras pessoas Te conhecerem. Te pedimos, por favor, que o Senhor também nos faça lembrar daqueles que o Senhor nunca esqueceu, dos Teus filhos amados que já estiveram aqui entre nós. Que o Senhor, por favor, nos ajude a ir ao encontro deles e fazê-los lembrar daquilo que o Senhor fez por mim e também por eles. Te pedimos, por favor, que o Senhor nos dê a Tua graça e nos faça, com a Tua obra redentora e salvadora, alcançar muitas outras almas para Jesus. Te agradecemos por tudo isso, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue conosco neste sábado, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.